Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E nesse momento, hoje no culto de Santa Ceia, nós vamos entrar na sua palavra, aquilo que Ele tem para nós. Amém? E eu gostaria de abrir com os irmãos no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 9, do verso 1 ao 5. João, capítulo 9, do 1 ao 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E os pais, ele ou os pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E para acompanhar isso que nós acabamos de ler, eu gostaria também que nós fôssemos para o capítulo 8, no verso 12. E aqui ele diz assim: De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Bom, quem teve a oportunidade de ler o livro de João, né, eu aconselho muitas pessoas lerem o livro de João inteiro, porque é um livro muito interessante que fala sobre a vida de Jesus. É um livro muito simples de se ler, né? João escreve de uma forma bem fácil, entendível, e é muito compreensível de se ler. E ali também nos traz o João capítulo 3, que é um dos capítulos mais famosos da Bíblia, onde Jesus fala com Nicodemos, e ele ali mostra que ele é o Filho de Deus, e que ele veio para este mundo para salvar o mundo. Mas aqui Jesus ele traz falando sobre luz, e é sobre isso que eu gostaria de falar com a igreja hoje, sobre luz, sendo Jesus a luz do mundo, né? Então, no caso aqui, eu gostaria de falar com os irmãos o que seria a luz, né? Na verdade, luz na forma física, né, eu digo física, no estudo de física, diz assim, que luz é uma fonte de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade aproximadamente de 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, isso é uma definição do que é luz, tá? Então, isso na física é o que eles colocam como luz, mas por que Jesus fala que ele é a luz do mundo, né? Qual é o sentido de Jesus ser a luz do mundo? Então, a luz, ela também é uma fonte de energia que ela é capaz de emanar luz, sendo ele mesmo a fonte de luz. No entanto, nós podemos considerar que existem duas fontes de luz: a fonte primária e a fonte secundária, tá? Tudo isso, gente, é física, tá? Não é não é nada de Bíblia, mas eu também procurei estudo de física sobre o que significa luz, né? Então, na primeira definição do que consideramos como fonte de luz, na consideração primária, nos diz assim, que fontes primárias são capazes de produzir sua luz própria. Também são chamadas de corpos luminosos, por exemplo, como um fósforo aceso, o sol, né, é uma lâmpada que está acesa. Ela é considerada como corpo luminoso. É uma fonte própria de luz, que emana luz própria, tá? Não precisa de artifícios para ter essa radiação de luz. Agora, fonte secundária. Fonte secundária,
apenas refletem a luz que incide sobre elas. Também são conhecidas como corpos iluminados. Por exemplo, parede iluminada, nuvens e pessoas. Né? Então, quer dizer, quando a luz joga a sua luminosidade para a parede, ela reflete luz. Então, ela se torna uma fonte de emissão de luz, não através dela, mas por reflexo de uma fonte que ela recebe. Então, da mesma forma, a lâmpada, quando nós vemos a lâmpada, ela em si mesmo, ela não produz luz. Ela tem uma fonte de luz que é jogada sobre ela e dela reflete a luz. Né? Então, é isso que são as fontes primárias e secundárias. Agora, o que eu gostaria de colocar esse estudo sobre luz, que eles colocam sobre a nossa vida espiritual. Tá? Vamos ver aqui que no mundo hoje, como Jesus mesmo disse, que o mundo jaz no maligno. Né? Então, quer dizer, o mundo já está nas trevas e nós vivemos aqui no meio deles. Né? Mas, da mesma forma, a Bíblia sempre coloca muito esse parâmetro de luz e trevas sobre a forma espiritual que nós vivemos. E aqui eu gostaria de hoje, junto com os irmãos, nesse culto de Santa Ceia, mostrarmos essa diferença, aprendermos sobre essa diferença de luz e trevas. Tá? Somente no livro de João, quando nós vamos ler, a palavra luz, ela aparece 23 vezes. Só que dentro dessas 23 vezes, 21 vezes se fala sobre luz, que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é a fonte de luz. Lógico que em outros evangelhos também vão aparecer a palavra luz. Mas só que nós vamos ver que no livro de João, ele repete tanto essa palavra luz, como ela coloca como uma forma importante de dizer sobre Jesus Cristo. Toda vez ele vai falar que Jesus reflete a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. No capítulo 1, nós vamos ver que a luz veio para o mundo. E nós vamos acabar entendendo por que, no caso, essa luz ela é tão importante para nós. O que significa a luz do mundo? No caso, a luz, no grego, essa palavra que aparece no Evangelho de João, ela se dita como phos, ou no aramaico phal, né? Que no caso, no verdadeiro sentido do que significa ali na Bíblia, ela fala brilhar, emitir raios, luz celestial, tal como um círculo de anjos quando aparecem na terra. Essa é a luz do mundo. Isso que eles estão colocando luz, a palavra luz, em Jesus, quando se fala que ele é a luz do mundo. Ele tem a luz que irradia um círculo de anjos quando vem à terra. Tamanha é a luz de Jesus Cristo, quer dizer, é algo incomparável que nós não temos nesse mundo, porque simplesmente nós mesmos não vimos nunca o que é uma radiação de luz celestial aqui nesse mundo. Mas ele era essa luz que estava aqui colocando e mostrando para nós. E nessa metáfora que Jesus fala, sendo que Jesus é a luz nesse mundo, João ele nos mostra muita coisa do que pode acontecer. Primeiramente, que essa luz tem poder de brilhar em toda a escuridão. Nada ofusca a luz. Né? E, bom, eu queria fazer uma pequena demonstração sobre isso. Eu pedi para apagar todas as luzes desse ambiente. Não está muito escuro ainda, mas talvez vocês vão ter uma certa ideia. Nós vamos ver aqui, por exemplo, nós estamos num ambiente escuro. Nós poderíamos estar num ambiente um pouco mais escuro, mas nós vamos ver o seguinte, a luz, vocês vão conseguir enxergar ela de qualquer forma. O que é maior, a escuridão ou a luz? A escuridão ela é maior.
tá? Mas a luz, ela tem o poder de ser enxergada em qualquer ponto. Em qualquer escuridão, por menor que ela seja, ela tem o poder de ser enxergada de qualquer lugar, seja ela grande ou ela pequena. Só que em todo esse meio da escuridão, em toda essa imensidão de escuridão, nada ofusca essa luz. Nada consegue apagar o brilho dessa luz. Então aqui Jesus está mostrando para nós que Ele é essa luz nesse mundo de escuridão quando Ele veio. E que nós estamos no meio dessa escuridão. E Ele veio como luz para iluminar. Ele veio como luz para nos mostrar, para nos guiar. Porque quando existe um foco de luz, ele nos serve de guia, ele nos serve de orientação, ele nos serve de direção. E por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Porque quando existe esse ponto de luz, esse único ponto de luz no meio de toda a escuridão que nós estivermos, é o único foco que nós temos para um lugar. E ali é onde essa luz que está nos direcionando. É ali essa luz que está nos mostrando, eu sou o caminho. Então você deve seguir a minha luz. Né? Pode acender, por favor. Mas, e nós aqui no meio desse mundo, dessa escuridão, muitas vezes nós começamos a nos colocar no lugar desse cego da passagem que nós acabamos de ler. Esse cego, Jesus estava ali em Jerusalém, da qual esse cego, ele era uma pessoa de nascença. Ele nunca viu luz na vida. Ele nunca viu nada na sua vida. No entanto, ali na verdade, o que está mostrando somos nós. Nós que estamos nesse mundo, muitas vezes, como cegos. Nós que estamos nesse mundo, muitas vezes, como pessoas que estão andando no meio da escuridão. E Jesus aparece ali, simplesmente, ele opera um milagre. Ele cospe saliva no meio da terra e coloca nos olhos do cego. Esse ato de Jesus misturar a saliva com a terra quer dizer, ele está beijando a terra. Ele está purificando a terra. Ele está tirando tudo que há de mal dessa terra e colocando nos olhos do cego para que ele comece a ver. E ali, na verdade, nós que temos que nos colocar no lugar desse cego. Realmente nós estamos muitas vezes aqui nesse mundo, andando para lá e para cá, enxergando todas as coisas, mas sendo cego espiritualmente ao mesmo tempo. E não enxergando as coisas espirituais, aquilo que Jesus muitas vezes quer mostrar para nós, aquilo que muitas vezes Ele está falando para nós, e nós não queremos nem ouvir e nem enxergar. Mas ali Jesus operou um milagre, da qual Ele falou que ninguém pecou, nem foi ele, nem foi seus pais, mas Ele está cego para manifestar a glória do Senhor. E ali a glória do Senhor foi manifesta, na qual quando Jesus operou o milagre e trouxe a visão a Ele. E é isso que muitas vezes Jesus está fazendo conosco e Ele quer fazer. Ele quer tirar a nossa cegueira espiritual. Ele quer tirar aquilo que está tampando nossos olhos, enxergá-lo com uma maneira mais nítida, maneira mais profunda, maneira mais íntima. Ele quer colocar em nossos olhos essa lama para tirar realmente aquilo que está tampando nossos olhos. E ali ele manda o cego se lavar no tanque de Siloé que se desvida. E ali, no caso, ele está trazendo vida para esse cego. E ele traz ali a visão de Jesus Cristo. Quer dizer, nesse momento, a luz de Cristo agora começou a brilhar aos olhos desse cego. E às vezes nós pensamos assim, nossa, eu estou na igreja, eu já sou cristão. Mas nem por isso. Muitas vezes, muitos cristãos vivem no meio da escuridão. Muitos cristãos, hoje em dia, vivem em um quarto fechado numa escuridão.
e não conseguem enxergar nada, e preferem ainda ficar na escuridão. Por isso que eu digo, muitas vezes, muitos de nós crentes estamos andando como cegos aqui neste mundo. Mas Jesus hoje ele está dizendo para você, abre os olhos, eu quero fazer você enxergar. Eu estou aqui e minha luz quer que seja refletida em você. Por isso que aqui, quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, e quando Ele estava aqui na Terra, é que quando Jesus estava aqui na Terra, Ele era o Deus encarnado, em forma de ser humano. Então Ele disse, enquanto eu estiver aqui. Por quê? Porque depois Ele ia subir para o Pai, e depois é só o Espírito Santo que ia ser a luz desse mundo aqui. Então ali Ele falou, enquanto eu estiver aqui nessa Terra, eu sou a luz do mundo. E Ele nos dá essa oportunidade de ver essa luz, de termos essa luz com Ele, e fazer com que essa luz venha nos irradiar. Uma luz tão profunda, uma luz tão jamais vista, que em vez de, ao olhar para essa luz, nos cegar, pelo contrário, nos faz ver mais ainda. Nos faz ver a luz divina, a luz que somente Jesus Cristo tem, e que Ele opera, e que faz milagres. No caso, como nós já falamos que nesse mundo já jaz o maligno, então quer dizer que esse mundo já nas trevas, e que Jesus veio para este mundo para iluminar, no capítulo 1, Jesus fala, mas quem afirma que quem tem comunhão com Deus e anda nas trevas, está mentindo. Por isso que eu volto a falar para nós, aqui na igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja, nos dizemos cristãos, mas andamos nas trevas. E ao mesmo tempo dizemos que estamos com Deus, mas a Bíblia aqui nos fala, aquele que anda nas trevas e fala que está na luz, está mentindo. Por isso que hoje Jesus está falando, enxergue. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes de fachada. Nós às vezes estamos na igreja apenas por uma representação. E não deixamos que essa luz realmente venha entrar em nós. Mas Jesus ele está dizendo, abra os seus olhos e enxergue a minha luz. Enxergue a minha luz. E depois do capítulo 1, no verso 7, ele fala, se andarmos na luz, ele nos mostra. Gente, vamos abrir lá para vocês acompanharem melhor. No capítulo 1. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos vivessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar sobre o testemunho da luz. Aqui João está falando dele, João Batista. Ele mesmo fala, ele não era luz, mas ele desafia a todos a andarem na luz. Ele fala para que todos andem na luz. Porque se você não anda na luz, ou seja, você não vive a luz de Cristo, quer dizer, a sua vida está sendo difícil, não está sendo coerente com Deus. E ali, quando nós não somos coerentes com Deus, quer dizer, a luz não está em nós, mas nós estamos nas trevas. Nós estamos nas trevas. Às vezes é difícil vocês ouvirem isso, às vezes é difícil falar isso, porque não é uma coisa, às vezes, muito fácil mesmo. Mas vamos conver, gente. Não digo às vezes nessa igreja, mas hoje em dia nós vemos muitos cristãos que se dizem cristãos, mas estão andando em trevas. Estão brincando de ser crentes, estão sendo muito irrelevantes com Deus, porque sempre acham que vão ter tempo nesse mundo. Sempre vou achar comigo, ainda não vai acontecer, a morte para mim, eu ainda sou novo, ainda não vai vir.
Mas seja velho, seja novo, a morte vem para todos. E inesperadamente, quando nós menos achamos que vem. E aqui Jesus nos dá um alerta muito grande. As coisas desse mundo estão correndo e nós estamos vendo. De várias formas. Não estou dizendo que nós estamos no fim do mundo, mas que próximo é. Cada vez mais. E hoje, muitas vezes a igreja, nós brincamos de ser crentes. Nós brincamos de estarmos na igreja, de fazermos ponto, de termos um encontro com alguém, de mostrarmos que estamos aqui. No entanto, nós temos que ter realmente essa reverência com o Senhor, com Jesus, de uma forma íntegra, todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar que nós estejamos. Não só na igreja, porque nós não precisamos mostrar nada para ninguém, mas para o Senhor. E quando nós mostramos para o Senhor e fazemos para Ele, os frutos, eles são naturais. As pessoas em nossa volta vão perceber naturalmente, sem nenhum esforço. Por quê? Porque quando a pessoa ela realmente reflete a luz de Jesus que está nela, não tem como enxergar. Nós acabamos de ver que no meio da escuridão, qualquer faixa de luz, ela vai ser percebida em qualquer ponto onde ela esteja. Por quê? Ela não tem luz própria, mas ela tem a luz de Jesus Cristo que está refletindo nela. Ela é um foco de luz que está ali no meio da escuridão. E tudo que está em sua volta, percebe. Tudo que está no seu caminho é visto. Por quê? Porque ele tem a luz natural de Cristo. Ele não tem a luz própria, mas ele tem a luz de Cristo que reflete isso. Ele é um canal que vai trazer luz. E aqui, Jesus também nos fala em Mateus que nós somos a luz do mundo. Jesus, ele já disse que é a luz do mundo. Jesus, ele já falou que ele é a luz desse mundo, que nós somos a luz, então, secundária. Ele é a primária e nós somos a secundária. Então, por isso que nós temos que refletir a luz de Cristo. Quando Jesus abriu os olhos do cego e ele passou a ver, depois nós vamos prosseguir a história, eu peço para que os irmãos leiam isso, ele vai até o Sinédrio, ele vai falar com os sacerdotes, ele vai falar com os fariseus. Ninguém aceita porque ele foi curado. Ninguém aceita porque foi alguém que não é do meio deles que curou uma pessoa. E ele é expulso da sinagoga. Mas Jesus vai ter um encontro com ele e ele reconhece o Deus vivo ali. Gente, vamos dizer bem claro, é cegueira à vista, porque aquele que era cego viu mais do que aqueles que tinham a vista. Porque aqueles que enxergavam não conseguiam reconhecer que a luz do mundo estava ali, brilhando. E ainda pelo contrário, tentavam ofuscar essa luz. Mas aquele que era cego conseguiu enxergar a luz natural brilhante de Cristo. E o serviu e o adorou. Porque foi-lhe aberto os olhos. Foi-lhe aberto os olhos. Mas, ao mesmo tempo que Jesus é a luz do mundo e brilha, ele fala que nós somos a luz do mundo, vamos fazer uma pergunta. Como ser luz no mundo? Algo que nós temos que refletir e pensar e enxergar essa resposta. Como ser luz nesse mundo? Nós já podemos ver que o mundo ele está cada vez mais difícil. É só você conversar com as pessoas, é só você ver mídias sociais, é só você ligar a televisão. É tudo sempre um caos. A cultura cada vez mais retrocesso. As pessoas hoje vivem cada vez mais para si mesmas e buscam cada vez mais só para si mesmas.
E querem conquistas nesse mundo, porque nesse mundo as suas conquistas vão dizer aquilo que você é. Ah, porque você teve grandes conquistas, você é uma grande pessoa. Você teve grandes destaques, então você é uma pessoa importante. E as pessoas vão correndo atrás disso. Por isso que são cegos andando no meio de pessoas cegas. Por isso que se diz pessoas que se enxergam que andam no meio da escuridão. Então eles são todos cegos também. Mas nós já recebemos a Jesus. Nós já somos ditos como cristãos. Então nós temos o dever de resplandecer a luz de Cristo. Nós temos o dever de brilhar. Porque se nós não brilhamos, quer dizer que também nós estamos sendo cegos. Se nós não brilhamos, quer dizer que ainda também Jesus falta nos abrir os olhos. E a luz dele começar a refletir em nós. E sermos aqui, como ele mesmo fala, sal e luz dessa terra. Então, pense cada um de nós a importância que nós temos aqui. A responsabilidade que nós temos aqui. Não somos apenas cristãos de estarmos na igreja, de servirmos ao Senhor. Não, nós temos a responsabilidade, o dever de refletir a luz de Cristo nesse mundo, onde quer que nós estejamos. Aí agora, por isso que eu faço a pergunta, como é ser luz nesse mundo? Bom, eu coloquei alguns pontos aqui que são importantes. Existem vários, mas eu coloquei aqueles que eu achei mais importante. Primeiramente, nós temos que manter a idoneidade. Bom, uma palavra um pouco difícil, mas explicando melhor, nós temos que manter um bom caráter como pessoa. Gente, ser uma pessoa de bom caráter, isso não é necessário você ter religião, isso não é necessário você aprender, mas você ser realmente uma pessoa boa e idônea. Isso você pode ter até muitas vezes de berço. É você ser bom com as pessoas, é você ser íntegro com elas, é você se demonstrar no meio da sociedade onde nós vivemos, que nós não compactuamos com o mal. E que o mal para nós também não faz parte. Temos realmente pensamentos, temos realmente comportamentos, temos realmente direção daquilo do que é certo e fazer aquilo que é certo, o que é honesto. E quando nós temos ações assim no meio da nossa sociedade aqui onde nós vivemos, elas percebem diferenças. Elas veem, você realmente não fala como as pessoas, você realmente não tem o mesmo comportamento que as outras pessoas, você sempre faz diferente das outras pessoas. Por quê? Tem o bom caráter. Só de nós termos essa idoneidade, de nós termos um caráter de boa pessoa, nós estamos refletindo a luz de Cristo. Algo tão simples, algo que não precisa de muitos esforços, mas que é totalmente perceptível no meio da sociedade onde nós vivemos, totalmente egoísta, totalmente cada vez mais a lei do espertinho, a lei de Gerson, onde as pessoas se passarem para trás ou fizerem algo, às vezes algo com alguém para se garantir ou conquistar o seu, eles vão considerando cada vez menores os outros. Mas quando nós temos um bom caráter de pessoa, e principalmente a pessoa de Cristo que nós estamos refletindo, essa luz vai tocar pessoas. Essa luz vai mostrar para outras pessoas, ele é diferente. O que ele tem. Outro ponto também é manter uma boa relação com os familiares. Gente, isso aqui eu tenho que dizer, não é cultura de família, mas é algo que vale para todos nós. É tão importante quanto ser bom na sociedade é você também ter
uma boa relação na sua família. Às vezes não é fácil. Toda família tem suas dificuldades, toda família tem suas desavenças, toda família tem os seus pensamentos diferentes, que muitas vezes não concordam com o outro. Mas nós, como cristãos, nós, como refletores da luz de Cristo, precisamos sempre fazer o possível para mantermos uma família harmoniosa, para mantermos uma família unida, para mantermos uma família com os princípios de Cristo e vivemos Cristo no meio de nós. Não vamos ser perfeitos. Não vamos ser perfeitos. Vamos ter momentos às vezes difíceis? Vamos. Vamos ter às vezes momentos de discórdia? Vamos, porque nem sempre todo mundo pensa a mesma coisa. Mas, quando nós temos a Jesus Cristo e a luz dele já reflete nós podemos sempre chegar em pontos onde todos os entes da família conseguem ter conciliamento. Consegue colocar Cristo nesse meio e falar, se isso aqui realmente for bom para nós, nós vamos conseguir, nós vamos seguir. Mesmo que haja, às vezes, pensamentos diferentes. E isso também inclui, não só na nossa casa, mas também na igreja. Numa igreja onde nós estamos com várias pessoas, onde estão pessoas de todos os tipos e qualidades e sociais, econômicas, de pensamentos e etnias diferentes, somos uma família em Cristo. Às vezes é difícil também ter tanto relacionamento. Mas aqui Jesus nos fala, se nós estamos brilhando a luz de Cristo, essa luz aqui, ela tem que emanar realmente radiação. Uma radiação de comunhão, uma radiação de alegria, uma radiação de felicidade, uma radiação de paz em Cristo. Eu digo, radiação é radiar luz. E essa luz, ela tem que ser radiante no meio da igreja. Porque se num meio da escuridão, um pontinho de luz, ela reflete, e qualquer um enxerga, gente, no meio da igreja, ela tem que ser uma bola de fogo. E muitas vezes essa bola de fogo, ela tem se apagado. E é aí que está a luz de Cristo. Nós temos que buscar nessa fonte. Porque nós mesmos não podemos emanar, mas nós vamos buscar o quê? Na fonte que emana naturalmente. Que reflete naturalmente e nunca se apaga. Essa é a maior vantagem, nunca se apaga na fonte. A nossa pode se apagar, mas a fonte original não. Porque nós somos secundários, a primária ela nunca se apaga. Isso é para nós ilustrarmos uma coisa mais fácil para nós entendermos, temos o Sol e temos a Lua. O Sol, aquela estrela, ela tem fonte natural dela, ela não precisa de fonte de luz. Ela, por natureza, emite luz. Ela sempre é uma fonte incandescente de energia. A Lua é apenas um astro. Mas na noite ela brilha e ilumina a Terra. Só que ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol para nós. Nós, quando estamos na noite aqui no meio das trevas, aquela luz está nos refletindo. Então é isso que Jesus quer de nós, que sejamos essa lua para refletir a luz para as trevas. Mas por isso que esses pontos aqui também são importantes. Nós temos que ser luz no meio da sociedade, no meio da nossa família. E um outro ponto que nós devemos ter para refletirmos, para sermos luz nesse mundo, viver com alegria. Gente, é algo tão interessante em dizer viver com alegria que devia ser algo natural, algo simples e fácil. Mas convenhamos que cada vez mais que os tempos vão passando, os séculos vão passando, as pessoas vivem de uma forma cada vez pior. A cada geração que passa, nós vimos pela pregação da Chádia que vão trazendo problemas diferentes,
vão trazendo gerações com problemas cada vez mais difíceis. E nós vamos ver que nesse decorrer também, a alegria no meio das pessoas vai cada vez diminuindo. Gente, às vezes não precisa nem de muito. Hoje nós vamos ver que a depressão, ela é uma doença mundial que mais consome as pessoas. Gente, vamos ver isso há décadas passadas. Onde estavam as pessoas? O que elas viviam? Elas viviam com muito menos, elas tinham muito menos recurso, elas tinham menos alcance das coisas. Mas, gente, onde você via em épocas passadas, não precisa nem ter tantas, mas pelo menos 20 anos atrás, não existia tantas pessoas com depressão como nós vemos hoje, com tantos problemas que as pessoas vivem hoje, de maneiras que nós vamos enxergar que as pessoas antigamente eram mais felizes. Com pouco, com menos, com mais dificuldades. As pessoas conseguiam viver de maneira mais alegre. Gente, hoje em dia, uma criança, ela tem iPad, ela tem iPhone, ela tem computador, ela tem videogame, ela não consegue se saciar. Antigamente não tinha nada disso. Antigamente tinha a mãe que catava o piolho da criança e aquilo ali era um momento de alegria para ele. Por quê? Porque ele tinha contato com a mão da mãe. Ele deitava no colo da mãe e a mãe arrancava os piolhos. Era alegria para ele. Hoje em dia não tem isso. Hoje cada vez mais as famílias vão se distanciando. Cada vez mais as famílias ficam cada um no seu canto. Elas ficam ali e não saem. Antigamente, quando não tinha tantos recursos, era um prazer sentar na mesa de família, ter conversa em família, ter refeição em família. E isso está se acabando. E isso está nos trazendo o quê? Cada vez mais pessoas depressivas, cada vez mais pessoas isoladas, cada vez pessoas mais egoístas. E aqui, por isso que eu digo, viver com alegria devia ser algo simples e fácil. Mas cada vez que o tempo passa, isso está sendo mais difícil. E quando você tem alegria, e principalmente a alegria de Jesus, a alegria do Senhor, essa alegria, ela contagia as pessoas. Quando nós vemos uma pessoa alegre, nós até sentimos bem. Ela pode ter os piores problemas e dificuldades, mas ela sempre está sorrindo, sempre está disposta. Gente, quantas pessoas que às vezes eu vejo pela internet que vivem de uma forma tão humilde, mas elas irradiam uma alegria. Eu falei, poxa vida, eu vejo gente com tanta coisa e não consegue ter essa metade da alegria dessas pessoas. E para nós sermos luz nessa terra, nós temos que ter essa alegria do Senhor. Nós temos até aquela corinha que fala assim, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Então, se nós conhecemos a Jesus, se nós temos Ele como nosso Senhor e Salvador, essa alegria também precisa viver em cada um de nós. E quando nós temos essa alegria por natureza, ela é radiada. E as pessoas sentem. É interessante, você não precisa fazer nada. Você simplesmente tem alegria por natureza. Uma vez uma pessoa me perguntou, nossa, você não parece que tem muitos problemas, né? Você sempre parece estar sorrindo, está tudo alegre. Eu falo, olha, você não conhece a minha vida. Mas eu vou parar para pensar nos problemas, por quê? Não vai resolver. Tem os momentos que vai ser difíceis, mas eu não posso parar a minha vida por causa dos problemas. Aí eu falo, eu queria ter um pouco do que você tem, então você precisa conhecer Jesus Cristo, que aí você vai conseguir saber essa alegria. Por isso que é importante nós termos essa alegria de Deus. Nós fazemos da nossa vida como uma alegria do Senhor. Problemas nós vamos ter sempre, dificuldades nós vamos ter sempre. Como sem Jesus. Mas quando Jesus vive em nós, e essa luz vive em nós, está em nós e nós irradiamos ela, a
paz que transcende todo conhecimento vive na nossa vida. Vive na nossa vida. Agora há pouco a nossa irmã Érica, ela nos disse. Por que às vezes um pequeno problema nos aflige tanto? Não precisa nem exigir muito, não. É uma pequena coisa. E às vezes também não se conformamos. Por que essa pequena coisa fica no nosso calo ali, doendo no pé? É aí que nós precisamos buscar a alegria do Senhor. É aí que nós precisamos buscar a fonte de alegria, a fonte de paz, a fonte da verdade da vida. Aquele que nos fala que no meio do vale da sombra e da morte estarei ali com você. O meu cajado te consola. Ela nos trouxe agora há pouco o Salmo 23. Se nós conseguirmos entender realmente a dimensão que esse Salmo nos traz, a dimensão do que ele nos mostra, nós vamos entender que Deus não vai nos livrar dos problemas. Ele vai estar conosco no meio dos problemas. Ali, no Salmo 23, voltando um pouquinho, nós vamos ver que ele fala assim que não vai faltar. Mas às vezes falta. Gente, é difícil dizer no mundo de hoje, até muito cristão tem falta de às vezes coisas. Faltas de alimento, faltas de recurso. Mas ali, no mesmo Salmo ele fala, ele nos faz descansar. Ele nos faz descansar. Ele nos faz andar em pastos verdejantes. Quer dizer, fartura. Porque mesmo que alguma coisa falte, Ele vai nos trazer paz, Ele vai nos trazer alegria, Ele vai nos trazer recompensa. O que não pode faltar, a única coisa que nunca pode faltar é Jesus na nossa vida. Mesmo que você tenha falta de alguma coisa material, o que você não pode deixar faltar é Jesus no seu coração. É Jesus na sua vida. Porque sim, se esse faltar, aí eu digo para você, não tem nada. Você não tem nada, 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 nada. Você pode ter tudo. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter propriedade, você pode estar viajando, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Você é um monte de vazio, você não tem luz, e você não reflete nada. As coisas em sua volta se refletem, mas você mesmo não vai refletir nada. Agora, no meio do nada, sem nada, nós temos Jesus, não precisamos das outras coisas. Porque Ele que nos traz o entendimento, Ele que nos traz a paz, Ele que nos traz a alegria, Ele que nos dá o conforto do dia a dia, Ele que nos dá o consolo dos nossos problemas, Ele que nos traz sempre direção o que nós vamos fazer, Ele que nos dá o livramento de muitos problemas, Ele que nos traz o sustento quando nós precisamos. Então, quer dizer, no meio do nada e sem nada, se você tiver Jesus, olha, você já é um rico vencedor. E nada mais vai suprir além disso. E por isso que eu digo, a alegria era para ser algo tão simples, tão fácil, mas nós muitas vezes não temos. Muitas vezes nós estamos que nem o cego lá, não enxergando nada. Por quê? Não vemos nada. Esperando sempre, Jesus vem e abre meus olhos. E às vezes muitos de nós, dentro da igreja, estamos como cegos e pedindo, Senhor, vem abrir meus olhos. Isso não é errado. Pelo contrário, se você se sente como esse cego, peça para o Senhor. Peça para o Senhor ver abrir os seus olhos. Peça para que Ele realmente venha refletir em você a luz dEle. Para que você também se
para que você também comece a brilhar, para que você também comece a refletir essa luz de Deus. E o último ponto que se diz é que nós devemos buscar viver virtuosos. Como se diz, quando nós temos a luz de Cristo, quando nós temos a luz que reflete nesse mundo, nós vamos ser o quê? Bons para a nossa família, nós vamos ser bons para a sociedade, nós vamos ter alegria. E eminentemente, não tem como as pessoas depois não verem. Principalmente aquelas que mais precisam. Muitas vezes nós não vamos nem falar nada, mas você vai ser um ponto de luz onde você está. Porque você vai refletir algo que muitas vezes as pessoas não têm. E elas vão querer saber, por que você é assim? O que você tem? Eu também quero conhecer. Por isso que Jesus chega em Mateus, fala, vocês são a luz desse mundo também. Nós somos a sal e luz dessa terra. Sal e luz dessa terra. No meio da escuridão, no meio de trevas, onde as pessoas vivem de forma cada vez piores. Você é uma fonte de luz ali. E Jesus já nos deu essa luz. Jesus já refletiu essa luz em nós. E quando nós temos essa luz de Cristo, eu volto a repetir, nós temos que realmente emanar essa luz. Nós temos que irradiar essa luz. E quando nossa luz está apagando, quer dizer que a nossa fonte também está ficando cada vez mais escassa. Então, o que nós devemos fazer? Quando uma lamparina está com a luz fraquinha, que você coloca mais azeite. E quanto mais azeite tem, mais luz ela vai refletir. Vamos examinar nossas lamparinas, como elas estão. Está com falta de óleo? Vamos buscar na fonte que nunca cessa esse óleo. Está sempre disposta a derramar o óleo. Para que você brilhe cada vez mais e mais, no meio da escuridão, onde pessoas que estão vivendo no meio das trevas vão ver essa luz e vão querer buscar também. Ele é a luz. Ele é a luz desse mundo. Mas só reflete a luz desse mundo quem crê nele. Só reflete a luz desse mundo quem o aceita, quem vive com ele. E muitos nesse mundo não têm. Muitos nesse mundo estão vivendo nas trevas. E muitas vezes a igreja está dentro de um casulo procurando a própria luz. Por isso que eu volto a dizer, hoje, no meio da igreja, não digo só essa igreja, eu digo igreja no mundo mundial. Nós temos que buscar essa luz. Nós temos que nos entregar para essa luz. Nós temos que viver a luz. Para quando nós sairmos fora da igreja, essa luz não venha se apagar. Essa luz ela nunca venha a ser apagada. Como em outra passagem, Jesus fala que a candeia tem que ficar no alto. Ela não pode ficar debaixo da mesa. Porque debaixo da mesa ofusca. Agora, se ela estiver no alto, ela brilha. E é aí onde Jesus quer que nós brilhamos. Para que as pessoas vejam e venham buscar a fonte que emana a luz verdadeira. Venham buscar a luz primária. Que através da luz secundária, que somos nós, sejamos atraentes para as pessoas virem. Para que elas conheçam a luz primária. E também se juntem a essa luz.
e sejamos cada vez mais ofuscantes aqui nesse mundo. Nós sabemos que cada vez mais o mundo ele corre para o fim da história. E vai chegar uma hora que essa luz não estará mais nesse mundo. Aí sim, tudo estará em trevas. Mas enquanto estamos aqui, enquanto essa luz ainda também está no mundo, ainda é tempo de buscarmos. E é tempo de nós realmente sejamos uma bola de fogo para que esse mundo venha conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, onde a sua luz nunca acaba. Amém? Todos nós possamos estar de pé, por favor. Eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que está sobre nós, da qual o Senhor tem falado em nossa vida e em nosso coração. Senhor, Tu és a luz do mundo, a luz que reflete, Senhor, sobre todos nós. Pai, nesse momento aqui, Senhor, eu peço que a Tua luz seja refletida sobre cada um de nós, sobre nossos corações, sobre nossas mentes, Senhor, sobre nossos sentimentos. Senhor, que a Tua luz, ela venha brilhar, Senhor, na escuridão. Senhor, na escuridão que cada um às vezes contém. Senhor, mas que a Tua luz, ela venha entrar nessa escuridão. Venha iluminar, Senhor. Venha trazer paz, venha trazer vida, venha trazer esperança, venha trazer salvação, venha trazer perdão, venha trazer, Senhor, graça sobre cada um, Senhor Jesus. Porque muitas vezes, Senhor, nós achamos que estamos dentro da igreja, estamos salvos, Senhor, e muito mais ao contrário, nós carregamos uma escuridão que nada penetra. Mas nesse momento, Senhor, nesse dia, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que conhece a cada um e a cada vida, venha com a Tua luz. Venha sobre cada um, Senhor, com a Tua luz. E venha entrar, Senhor, em cada quarto de escuridão que às vezes cada um aqui, Senhor, carrega. E venha trazer luz, venha trazer, Senhor, paz na vida de cada um dos Seus filhos. Venha trazer cura, venha trazer, Senhor, refrigério. Venha trazer, Senhor, regeneração. Senhor, que o Senhor venha trazer vida e vida em abundância. Que o Senhor venha trazer, Senhor, graça, venha derramar, Senhor, da sua unção e nos dar, Senhor, da sua sabedoria, para que nós possamos cada vez mais buscar a Ti, para que cada vez mais nós possamos nos aproximar a Ti, para cada vez mais, Senhor, nós venhamos beber da sua fonte e, Senhor, refletir a Tua luz nesse mundo, no mundo de trevas, no mundo já perdido, mas que nós, Senhor, aqui neste mundo, possamos, Senhor, ser focos de luz para as pessoas que ainda vivem nas trevas, iluminar a Sua luz, Deus, iluminar a Sua luz, para que essas pessoas venham realmente conhecer a fonte de luz que nunca se apaga e nunca se apagará, uma fonte de luz natural que pode vencer todas as barreiras, qualquer escuridão, qualquer problema, qualquer dificuldade. Senhor, que o Senhor venha trazer vida para que essas pessoas realmente venham conhecer que existe um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que trabalha, um Deus que está no meio de nós, um Deus, Senhor, que nos abraça, um Deus, Senhor, que cuida, Senhor, de nossas vidas, que está sempre à nossa frente, cuidando, nos direcionando, nos dando direção, Senhor. Com a Tua luz, Tu está nos dando direção por onde nós devemos andar, o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. Ó, Senhor, que o Senhor venha estar direcionando cada vida aqui, Senhor, neste momento. O Senhor venha estar trazendo, Senhor, direção para cada um aqui, Senhor. Tu, Senhor, conhece a vida de todos os Seus filhos.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar tocando cada coração, cada vida. Senhor, tira o peso de cada um, tira a escuridão de cada um, Senhor, e no lugar dessa escuridão vem refletir a Tua luz, que o Teu Espírito Santo venha agir, Senhor, sobre a Tua igreja, que muitas vezes está acuada, muitas vezes, Senhor, está com medo, muitas vezes, Senhor, está reprimida, mas em nome de Jesus, que ela tenha poder, Senhor, para emitir a Tua luz para fora, e que lá fora, Senhor, seja alcançado nos 4 cantos da terra, onde as pessoas que ainda nunca ouviram falar do Teu nome, onde as pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir de Ti, sejam alcançados, Senhor, por esses focos de luz que o Senhor está, Senhor, fazendo. Deus, que a nossa fonte nunca venha se apagar, que a nossa fonte nunca venha se apagar, mas que venhamos sempre ter de Ti diretamente, Senhor, que é a fonte que nunca acaba. Senhor, que Tu venhas ter misericórdia e piedade de todos nós, porque nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos limitados, mas contigo, Senhor, nós somos vencedores, temos a Tua força, temos, Senhor, do Teu poder, porque Tua luz está refletindo sobre nossas vidas. Faz, Senhor, a Tua obra no meio do Teu povo. Faz, Senhor, a Tua obra no meio de nós, da Tua igreja. Senhor, muitas vezes nós temos tantos questionamentos. Muitas vezes, Senhor, nós temos tantos sentimentos. Nós temos tantas dúvidas, às vezes. Senhor, nós temos tantas coisas que pensamos sobre este mundo, sobre as dificuldades. Mas que nesse dia, o Teu Espírito Santo venha sondar nossos corações, venha nos trazer paz, venha nos trazer direção, venha nos trazer alegria, que cada vez, Senhor, essa alegria tem sido menor nesse mundo. Senhor, que nós sejamos realmente foco de alegria, para que as pessoas sintam essa alegria que não vem de nós, mas vem de Ti. Senhor, a paz que transcende todo o conhecimento, que no meio da dificuldade, no meio ao caos, nada pode nos afligir, porque a Tua paz está conosco. O Teu cajado nos consola. No meio do vale, da sombra e da morte, o Teu cajado nos consola. Sempre está conosco e nunca nos abandonará. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e nós Te adoramos, porque não existe outro Deus como Tu, Senhor. Não existe nenhum Deus comparável a Ti, que nunca dorme, que nunca nos abandona, que nunca falha e nunca falhará. Está no meio de nós, nos perdoa e nos redime e nos traz, Senhor, tranquilidade. Hoje, Senhor, nós estamos no culto de Santa Ceia. Senhor, nós vamos lembrar do sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário. Senhor, nós vamos lembrar que por nós Tu derramaste um sangue puro que nos lavou, que nos curou, que nos perdoou, que nos trouxe a comunhão, que nos fez atravessar o véu e termos acesso, Senhor, a Ti, através de Jesus Cristo. Senhor, que nós venhamos cada dia mais Te buscar, que cada dia mais nós venhamos a Te conhecer, a cada dia mais nós venhamos Te sentir, a cada dia mais nós venhamos a Te ouvir e termos discernimento da Tua voz em nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito a nós. E nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.